São 21 horas e 14 minutos do dia 16 de novembro de 2022, dando continuidade à nossa aula e, primeiramente, agradecer à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, né, por apoiar o projeto intitulado Pesquisa Quantitativa, Capacitação em Ferramentas Básicas dos Métodos Estatísticos, de análise para tratamento de dados em pesquisa na área de gestão de empresas em Teófilo Otoni e região. Dando continuidade ao que nós iniciamos hoje, eu vou compartilhar com vocês aqui uma planilha do SPSS, onde nós vamos resgatar principalmente aqueles conceitos que nós vimos aqui, e eu já nós mandamos, né, o material para vocês sobre mensuração escala, né? E diante disso nós vamos mostrar, né, e observar aqui, né, que tipo de escalas, né, nós podemos verificar num banco de dados. Dessas escalas também, né, quando é uma escala que a gente chama de essas escalas fundamentais de mensuração, a nominal, ordinal, intervalar e razão, certo? E também vamos observar aqui, dentro dessa perspectiva, por exemplo, da intervalar e razão, que elas nos proporcionam outras formas de análise, tá? Entre elas a correlação, que nada mais é que a correlação ela avalia a intensidade da relação entre duas variáveis, ou a convergência da relação entre duas variáveis, certo? Nós vimos lá algumas técnicas, nós chamamos de técnica de escalonamento, de escala, né? Escalas comparativas, escalas não comparativas, né? Escalas comparativas por pares, de posto, soma constante, que sorte. Escalas não comparativas, as escalas contínuas e as escalas por itens, que a famosa que nós conhecemos, a escala tipo Likert, a diferencial semântico e a Steppel. Certo? E, por fim, nós vimos as escalas métricas e não métricas. Então, nesse banco de dados que eu vou mostrar para vocês aqui agora, nós temos aqui uma pesquisa de... Vocês estão conseguindo ver aí, gente? Sim, professor. Então, nós temos aqui um questionário que foi aplicado em lojas. Então, ao rótulo que eu falei para vocês, aí tem um rótulo aqui que eu quero puxar aqui só para vocês verem. E dentro desse questionário foi avaliado a loja e uma avaliação geral da loja, ou seja, em relação à satisfação com essa loja. E é interessante que a gente vai perceber aqui que quando foi enumerado 6 lojas e a avaliação dessas 6 lojas, e essa avaliação, poderíamos dizer que foi uma variável considerada ordinal, né? Por quê? Ruim, um pouco ruim, nem bom nem ruim, um pouco boa e muito boa. Aqui, ó, a gente coloca escala, mas ela está como variável ordinal. Essa início aqui, como é nome de loja, a gente coloca nominal, tá? E aqui está a escala, e se eu quiser ver o número, está aqui, ó, tá? Eu consigo identificar a loja pelo número e a avaliação geral pelo número. O que é isso que nós chamamos isso? Nós chamamos isso de codificação. É aquilo que o Galileu diz. Galilei diz. Né? Ou seja, mensure o que é mensurável e torne mensurável o que não é. Então, as lojas aqui se transformaram em números, por quê? Porque o banco de dados do SPSS entende números. Então, se ele entende números, eu vou apresentar a ele o que ele consegue, o que ele tem mais facilidade de compreensão, né? O software estatístico. Aí, essa avaliação geral aqui, ela está como variável ordinal. E nós sabemos que quando nós falamos de variável ordinal,
nós temos algumas possibilidades de análise que eu vou mostrar aqui para vocês, como está sendo mostrado aí, tá? Aqui. Dá para ver os slides aí agora? Dá sim, professor? Aí, obrigado. Essa escala, vocês estão vendo aqui, escala ordinal, ela consegue me dar a possibilidade de eu fazer uma mediana, certo? Fazer um percentil, fazer uma correlação, mas uma correlação que a gente chama de Spearman, e fazer teste. Aqui, né, como a gente não falou, explorou, como nós não exploramos a respeito da teste de Friedman, Mann-Whitney, né, Kruskal-Wallis e Kolmogorov-Smirnov, então eu não vou mexer com isso aí, tá? Que isso vai estar lá no conteúdo nosso à frente. Nós vamos ver de forma bem superficial. Mas a variável ordinal aqui, ela me dá uma possibilidade de mediana. Então, como nós vimos, vamos tentar analisar essa mediana. Então, sempre lembrando, analisar estatística descritiva, frequência, e aí, como eu quero calcular uma mediana, o código da loja não tem como eu fazer uma mediana, porque eu tenho a loja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas a avaliação geral eu posso. Tá? Porque a mediana nos dá a ideia, vocês já aprenderam, nós já vimos isso, ela divide os dados ao meio. E dividindo esses dados ao meio, significa o quê? Que a partir daquela mediana, metade das respostas vai até aquele valor, né? E metade vai acima. Um exemplo. Então, vou passar aqui para vocês. Ó, avaliação geral. Deixa eu mandar uma mensagem. Então, aqui, ó. O que eu faço geralmente? Eu seleciono a variável e aí, a partir do instante que eu selecionei, eu posso transferir essa variável para o software entender que é essa variável que eu quero analisar. Aqui sempre vem um default, que a gente chama de... O que é default? Padrão. Sempre vem um padrão, exibir tabelas de frequência. Aí eu vou aqui na parte estatística. Essa parte estatística vai me dar as possibilidades de análise. Nós sabemos que ele nos dá a possibilidade da mediana. Então, eu seleciono aqui a mediana, tá? Se eu quiser selecionar aqui o desvio padrão, posso, porque a avaliação geral ela está entre 1 e 5. Se eu quiser saber também se há homogeneidade nas respostas, eu pego o desvio padrão, certo? E cadê a média? Certo? Como se trata de uma variável ordinal, né? Vocês vão perceber que como eu transformei o que não era mensurável em mensurável, dá a possibilidade de fazer isso. Então, eu vou lá, continuar. Ok. Sempre que eu faço análise, né, aparece aqui uma saída, tá? Demorou um pouco porque é um conjunto de dados. Vocês viram aqui que, olha para vocês verem, sempre sai esse chamado saída ou output, né? Que em inglês é output. Aí você tem aqui a saída, que a gente chama, mas você tem aqui a frequência, mostra o título, observações, conjunto de dados, estatística que eu pedi lá e avaliação geral. Então, nós temos aqui 582 respostas, nenhum dado ausente, ou seja, todos responderam, né? Ou seja, eu tenho um número de observações aí interessante, 582 observações. A média deu 3,09 na avaliação geral e a mediana deu 3. Significa o quê? Que o conjunto, metade do conjunto de dados avaliaram até o 3 e metade acima de 3. E o desvio padrão.
E aí, quando eu vou aqui a avaliação geral da loja, aí aqui que é interessante. O que é aqui interessante, professor? Porque nós podemos utilizar o que a gente chama de porcentagem acumulativa. Um exemplo, se você somar o primeiro ruim deu 16%, um pouco ruim deu 34%. Se você somar 16 mais 34, 50% dos... Dá 50%? Minto. Perdão. 16 mais 18 dá 34%. Perdão. 34% dos respondentes avaliaram como ruim e um pouco ruim a avaliação geral das lojas, das 6 lojas. Quando você vai para nem bom e nem ruim, passa para 61, porque é 34 mais 27, 61, tá? E aí 61% classificaram, responderam, categorizaram as 6 lojas entre a classificação nem bom nem ruim até ruim. Então, isso nos dá uma ideia do que essas lojas precisam ser pensadas a sua questão da sua avaliação. Por quê? Acaba que essas lojas não foram tão bem avaliadas num percentual acima de 50%. Tá? Agora, lógico, se você for somar aqui nem bom nem ruim com um boa, vai dar 80%. Só que elas não são 80% boas, elas são, na verdade, 61% entre nem bom nem ruim até ruim. Então, isso é grave. Ou seja, a loja não foi bem avaliada. Isso aqui é o quê? Uma variável ordinal, onde eu tenho a possibilidade de observar uma escala de valor. E aqui mostrando para vocês, da escala ordinal, nós fizemos aqui a mediana e vamos também fazer uma correlação de Pearson, só para vocês verem como é que é feito. Então, primeira coisa que a gente faz aqui, e é sempre prudente, interessante, vamos a analisar. Tá? Ok. Aí eu vou aqui, voltando aqui, ó, analisar, estatística descritiva, explorar. Vou pegar a avaliação geral aqui como lista da dependente. Vou em gráfico, que a gente chama isso de teste de normalidade, que é o gráfico de normalidade com testes. Continuar, ok. Isso aqui é um teste que é muito comum quando você tem um valor de números, e um dos senhores aí vai entender por que eu estou fazendo isso, porque primeiro a gente precisa verificar qual que é o comportamento desses números, tá? E aí, como eu tenho acima de 50 observações, que é 582, nós falamos que é um teste que a gente chama aqui de Kolmogorov-Smirnov. Então, ele deu significância a 1%, tá? Deu significativo, isso é bom. Né? Só que nós estamos tratando de variáveis ordinais. Então, nós vamos lá agora fazer o que ele nos proporciona, correlacionar. Você vai lá em correlacionar bivariável, tá? Ele proporciona correlação, mas seria interessante, por exemplo, se houvesse mais alguma variável aqui, tá? Como não tem, a avaliação geral seria de acordo com a loja. Mas isso não é certo fazer porque eu tenho variável nominal com ordinal. O certo seria essa avaliação com loja mais outra variável. Então, o que eu posso pensar aqui? Vamos pegar aqui... não dá para fazer com tabagismo. Vamos pegar um outro banco de dados aqui para ficar mais certo. Crédito promocional. O crédito promocional já dá. Porque você tem tipo padrão, que é 0, certo? E o promocional, que é 1.
certo? Então, vamos lá. Analisar, estatística descritiva, explorar primeiro. Eu vou primeiro observar gastos em reais, tá? E vou verificar o teste de normalidade, que as variáveis observadas têm comportamento normal. Como são mais de 500 e é mais do que 50 observações, eu vou sempre aqui, meu nível de significância, ó. Aqui deu um teste paramétrico. Como que é maior de 0,05, nós falamos que é um teste paramétrico, ou seja, a distribuição, né? A distribuição dos dados é considerada normal. Aí, ao invés de eu fazer o teste, que é o chamado paramétrico, não paramétrico, eu vou para o paramétrico. Por quê? Porque aqui, não sei se vocês observaram, ela é uma escala, quando nós falamos gasto das pessoas, é uma escala que a gente chama de razão. Por que é razão? Porque ela é um número propriamente dito. Vocês viram aqui? Gasto com pessoa não são valores? Isso aqui é o famoso número, que a gente chama escala razão. E o melhor é que no teste de normalidade, os números deram que o teste é normal. Ou que as variáveis observadas têm uma distribuição normal. Isso nos leva à possibilidade de analisar a correlação bivariável como sendo Pearson e não Spearman. Aí eu vou fazer a correlação entre o tipo de comunicação, só que eu tenho que colocar aqui que o tipo de comunicação é original, é uma ordem padrão. Aí vou aqui analisar, correlacionar, bivariável. Eu vou correlacionar tipo de comunicação com gastos em reais. Aí ele sempre tem o que a gente chama de default, que é o padrão. Aqui, correlação de Pearson. Se o teste desse não paramétrico menor do que 0,5, como deu o primeiro, é o teste não paramétrico, que era o Spearman. Já o paramétrico é o chamado de Pearson. Correlação. E aqui, sinalizar correlações significantes. Ó, dou OK. E ele vai me mostrar essa correlação. Ou seja, o tipo de comunicação com os gastos durante o período promocional deu uma correlação positiva, fraca, mas positiva, de 0,101 ou 0,10. Ou seja, deu uma correlação do ponto de vista da análise, quando nós observamos aqui. Quando eu vou para o slide, vocês conseguem ver, gente? Conseguimos sim, viu, professor? Tá vendo a tabela aqui, Everton? Para você vai ser interessante. Tá vendo aqui? O valor entre 0,0 e 0,19, a interpretação que é uma correlação bem fraca, certo? Qual que é o valor que deu aqui? Não é? 0,101, não é isso? Isso mesmo, 0,101. Significa, por exemplo, dizer que a correlação, ou seja, o que a gente chama aqui como interpretação, que a intensidade da relação entre o tipo de comunicação recebida com o gasto promocional foi uma correlação bem fraca. Significa o quê? Que, de certa forma, há uma correlação entre o tipo de comunicação que eu recebo com gastos em reais, porém uma correlação muito fraca. Significa o quê? Que não há uma convergência tão significativa entre eu utilizar comunicação recebida com o gasto promocional. Aumenta? Pode ser que sim, pode ser que não, porque a correlação é muito fraca. Se fosse uma correlação forte, sim. Quanto mais promoção, né? Dependendo do tipo de promoção que o indivíduo recebe, ele tende a gastar mais. Nesse caso, como a correlação é fraca, significa que essa intensidade não reflete tanto o tipo de comunicação no gastos que as pessoas têm
quando se trata de promoção. Entenderam ou não? Tranquilo? Dúvidas? Não, tranquilo, professor. Eu acho que eu vou esclarecer muito melhor quando a gente for fazer essa correlação aí no meu TCC. Eu Isso. acho que... E também eu vou buscar na literatura, porque lá no banco de dados da Web of Science, né, Maria Clara, tem artigos em inglês. Eu acho que dá uma riqueza muito maior, né, Maria Clara, quando a gente usa artigos em inglês, porque lá possivelmente eu vou encontrar literatura que vai fortalecer principalmente a hipótese do seu trabalho, tá? Porque nós precisamos ter algum pesquisador que tenha utilizado dessa relação que você está propondo aí no seu trabalho, tá? Entre Não, marketing ótimo, e professor. faturamento, tá? A ideia é essa mesmo. Tranquilo, gente? Dúvidas, comentários? Beleza? Esse aqui Alguma pergunta? Maria Clara, tranquilo? Uma informação que eu vou dizer que é interessante para vocês quando vocês forem fazer o questionário é colocar o perfil do entrevistado, né? Você colocou lá no seu questionário, não tem, Maria Clara? Perfil do entrevistado? Tem, não tem? Deixa eu ver se você respondeu aqui. Acho que não está perto, não. Mas vamos lá. Vamos pegar aqui. Vamos agora abrir o banco de dados sobre tabagismo. O tabagismo, o que é? É o peso da criança quando nasce e o tabagismo da mãe. O peso da criança é uma variável super interessante, porque o peso, quando ele nasce, significa o quê? Né? É uma variável que a gente chama razão, uma escala razão. Por quê? É o número propriamente dito. E o tabagismo, vocês perceberam aqui, que eles perguntaram para a mãe se ela consumiu cigarro durante o período da gravidez, sim ou não. O 1 sendo sim, o 1 sendo não e o 2 sendo sim. O que eu faço geralmente? Eu vou lá e analisar, estatística descritiva, explorar. Como o peso da criança é uma variável mais importante para mim, o peso da criança aqui está errado, aqui é a escala. Tabagismo, que é... Pode colocar aqui, ó. Vamos lá. Estatística descritiva, explorar, peso, comunidade independente, gráfico, teste de normalidade. Eu não quero esse cálculo, não. Vou só colocar assim. Como se trata de uma pesquisa... Cadê essa aí? Trata de uma pesquisa que tem 367 observações e é mais do que 50, eu sempre vou olhar esse teste aqui, ó. Teste de Kolmogorov-Smirnov. O que acontece? Deu 0,01. Geralmente eu olho sempre se é maior do que 0,05. 0,01 é maior ou menor do que 0,05? Né? É maior ou menor? Põe a cabecinha para funcionar. É maior ou menor que 0,05? Deixa eu ver aqui se alguém respondeu no chat aqui, só para a gente... Olha, se você for olhar o número aqui, vocês vão entender como é que é a lógica aqui que é do número. Qual que é aqui? Peraí, eu acho que... Até esse aqui é um... Deixa eu fechar aqui. Esse aqui. Na verdade, quando nós temos aqui 367 observações e deu 0,01, aqui é menor. Se é menor, significa que a gente tem que trabalhar com testes não paramétricos. Aí eu vou lá, correlacionar, bivariável. Como eu vou correlacionar peso da criança ao tabagismo,
como o peso da criança ele é uma variável importante, não é mais correlação de Pearson, é correlação de Spearman. E dou OK. Ó, o peso da criança quando nasce em relação ao tabagismo deu uma negativa, mas não tem nada escrito embaixo. Quando tem algo escrito embaixo, significa que essa correlação, aqui, ó, ela é significativa. Neste caso, ele mostrou que não é. Deixa eu ver se eu deixei lá, quando eu fui correlacionar, se eu deixei marcado. Aqui, ó, sinalizar correlações significantes. Ó. Não deu. Isso significa o quê? Se não deu correlação significativa, significa que o peso da criança ao nascer não é influenciado pela situação da mãe, né, ser fumante ou não. Tá? Porque aqui colocou as opções, sim ou não. Então, ela ser fumante, né, do sim ou não interfere no peso da criança ao nascer. Como não deu correlação significativa, eu não preciso nem olhar, né, para o restante. Tá? Por que isso? Porque quando dá significativo, significa que uma variável, né, tem interferência, tem uma relação com outra variável, é o que vocês viram aqui, ó, né? Ou seja, como avalia a intensidade da relação entre duas variáveis, significa que, neste caso, não há relação de intensidade entre essas duas variáveis. Certo? Dúvidas? Tranquilo? Vamos pegar aqui mais um banco de dados aqui para a gente poder fechar, satisfação, aqui. Pesquisa consumo consciente. Essa pesquisa consumo consciente, ela é melhor, porque ela tem um conjunto muito bom de dados. Vamos lá. Sempre olhe no rótulo aqui, ó. Aqui você tem, por exemplo, questionário, versão, curso, instituição, gênero, idade. Idade aqui é escala, a idade é boa. Idade é uma variável interessante, porque a idade aqui está como variável escalar, então eu consigo intervalar, razão. Eu consigo relacionar ela com algumas questões aqui, a idade. Estado civil, número de pessoas, número de crianças, grau de comprometimento. Deixa eu ver o que nos proporciona aqui. Opa, grau de comprometimento dá também. Então, idade é V7, grau de comprometimento V14. Se a medida... Vamos lá. Como quero relacionar a idade com o grau de comprometimento, a idade que vai passar por um teste. Estatística descritiva, explorar, idade, gráfico, tomar idade com teste, continuar, ok. Então, nós temos aqui 258 observações, então é esse aqui. Não deu, né, o número de significância deu menor que 0,05, significa que é o teste não paramétrico. Então, vou lá, correlacionar, bivariável, Spearman, entre idade e grau de comprometimento. Grau de comprometimento ambiental. Ok. Eu vou lá na tabelinha. O que acontece? Eu relacionei idade com grau de comprometimento. Não deu correlação significativa, porque não tem nada escrito aqui. Porque eu pedi para que ele pudesse mostrar, sinalizar correlações significantes. Não deu. Como não deu com grau de comprometimento, vamos olhar outra aqui, ó. A questão ambiental é responsabilidade exclusiva do governo. Então,
Vamos ver se alguma delas aqui vai dar. Renda da família poderia até entrar aqui. Vamos ver se aqui, grau de comprometimento daqui a 5 anos. Ou daqui a 3 anos. Aonde? Ó, teoricamente dá a mesma coisa, ou seja, não deu a intensidade da relação entre idade e grau de comprometimento nenhuma. Significa o quê? Independente da idade, as pessoas não têm um grau de comprometimento com a questão ambiental. Entenderam como é que faz essa interpretação? Se não tem intensidade na relação, significa que, independente de idade, nesse caso aí, as pessoas não são comprometidas com a questão ambiental. Entendeu, Maria Clara? Tranquilo? Professor, se for para eu usar isso aí na minha pesquisa, eu vou ficar perdida. A sua sobre o quê? A sua, como é a gestão da qualidade, mas não tem aquelas assertivas que você fez, não tem? Sim. Deixa eu ver só rapidinho o seu questionário aqui, que é bom que só está eu meus orientando mesmo. A gente aproveita. Deixa eu ver aqui. Ô, Everton, até hoje não abriu o Excel, viu? Não abriu, professor? Eu não sei o que você está arrumando aqui, que o meu Excel... O meu é 19. Só que não abre os seus arquivos. Deixa eu ver meu Excel aqui, que Excel que é. Estranho, professor, que abre em outros computadores, já tentei fazer isso, abriu em outros computadores. Eu vou tentar fazer de novo. Fazer de novo, não. Você mandou para mim, Maria, seu questionário, não? Mandei, não. Deixa eu ver aqui. Você mandou, foi o link, não foi, não? Você pediu para observar, acho que foi o link, não foi, não? Acho que eu não cheguei a mandar para o senhor. No dia a gente só analisou junto. Mas não, o link está aqui, ó. Mandei o link da pesquisa, né, já. Já. Pois é. Você deveria ter colocado, pelo menos, para poder... Porque você pode colocar uma pessoa como sendo... Como é que chama? Editor, né? Aqui, ó. A idade... Você já aplicou, já? A idade poderia ter pegado o valor dela mesmo. Ter deixado o campo para a idade. Entendeu? Eu pensei. Mas você já aplicou muito? Olha, eu já enviei uns 25, mas eu tive só umas 10 respostas até agora. Então deixa assim mesmo. Tá vendo? Eu não consigo mexer neles, não. Eu queria ver o... Sim, você teria que responder. Como é? Eu vou tentar aqui colocar o senhor como... Não, esse aí depois a gente... pode... Não, mas deixa agora da forma como está, porque aqui você só vai perder a possibilidade de análise, mas eu acho que do jeito que está aqui dá para a gente fazer uma estatística descritiva aqui mais tranquila e fazer uma análise das respostas que eles deram. A única diferença que eu falei para vocês, né? Como a gente trabalhou com... Aqui, no caso, você trabalhou com intervalos, a possibilidade de você, de análise sua, diminui um pouco, né? Do que você... Por exemplo, do Herbert é tudo... Como dele é faturamento, valor, né, de faturamento e valor de marketing digital, a possibilidade de análise é muito maior, né? Em virtude de ser uma escala métrica, né, fundamental, que a gente chama de razão. Certo?
Mas aí, Maria Clara, se você tiver ideia de quem a questão que você está mandando é para os usuários, né? Às vezes, você pode fazer o seguinte, como você teve só 10 respostas, você pode tentar, ao invés de pegar essa parte da idade, você configura só para colocar qual a sua idade e a pessoa põe o valor ali, entendeu? Entendi. Não, essas 10 você deixa aí, da forma como está. Possivelmente ela vai pôr ali um valor ali naquela escala, né? Naquele intervalo. Mas você pode... Aí coloca como editor lá depois, que aí fica fácil. E até hoje, nenhum dos dois aqui veio aqui para poder instalar o programa, né? Professor, tô devendo isso. Meu computador tá meio lento, mas eu vou arrumar ele sim. Não, agora, se para vocês talvez tá difícil às vezes, digamos o seguinte, por questão de memória, ser um pouco difícil de conseguir gravar, aí o dia que vocês for fazer a análise, vocês podem fazer aqui. Eu faço com vocês no meu computador aqui. Não, tranquilo, professor. Aí a única diferença é que aí depois a gente cola isso no Word, aí vocês fazem, cola em Excel, né? Que aí dá para vocês fazerem as tabelinhas bonitinhas. Não, bacana. Aí, mas eu vou desinstalar alguns programas aqui também e vai dar certo. Beleza? Tá bom. Chegando nessa parte de processos metodológicos agora também, eu vou marcar com o senhor para instalar, então. Deixa eu só parar a gravação, que aí aqui já é questão nossa de orientação. Parar a gravação, agradecer a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.